O capítulo 15 de Gênesis marca um dos momentos mais profundos de toda a história bíblica. Aqui, Deus não apenas repete suas promessas a Abrão, mas estabelece formalmente uma aliança, lidando de forma direta com os medos, dúvidas e limitações humanas de um homem que caminha pela fé. O texto começa dizendo que, depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão. Deus se aproxima de Abrão de maneira pessoal e direta. A primeira coisa que ele diz não é uma promessa material, mas uma palavra de segurança. Não temas. Deus conhece o coração de Abrão e sabe que, apesar das vitórias recentes, ainda existem inseguranças. Deus afirma que Ele mesmo é o escudo de Abrão e que a recompensa dele seria muito grande. Essa declaração é fundamental. Deus não promete apenas coisas, mas se apresenta como proteção e fonte de recompensa. Abrão, então, abre seu coração diante de Deus. Ele pergunta que benefício real teria, já que continuava sem filhos. Ele menciona que o herdeiro de sua casa seria um servo, Eliezer de Damasco. Abrão reconhece que Deus lhe deu bens, vitórias e proteção, mas a promessa central ainda não havia se cumprido. Essa conversa nos ensina algo muito importante. A fé verdadeira não é silêncio diante de Deus. Abrão não finge estar satisfeito. Ele expressa sua dor, sua dúvida e sua frustração. Deus não o repreende por isso. Pelo contrário, Deus responde. O Senhor declara com clareza que Eliezer não seria o herdeiro. O herdeiro de Abrão sairia de suas próprias entranhas. Em seguida, Deus conduz Abrão para fora e pede que ele olhe para o céu e conte as estrelas, se pudesse. Deus então afirma que assim seria a descendência de Abrão. O texto faz uma das declarações mais importantes de toda a Escritura. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Abrão não fez nada naquele momento além de crer. A justiça não veio por obras, mas pela fé na palavra de Deus. Deus continua falando e se apresenta como o Senhor que tirou Abrão de Ur dos Caldeus para lhe dar aquela terra por herança. Abrão, mais uma vez, pergunta como saberia que herdaria a terra. Essa pergunta não nasce da incredulidade, mas do desejo de confirmação. Deus então ordena que Abrão prepare um sacrifício específico. Abrão traz os animais conforme Deus ordenou, os corta ao meio e os dispõe de forma adequada. Esse ritual era conhecido naquela cultura como uma forma de estabelecer alianças. As partes envolvidas passavam entre os animais partidos, simbolizando que o mesmo aconteceria com quem quebrasse a aliança. Enquanto Abrão aguarda, aves de rapina descem sobre os corpos, e ele as afugenta. Esse detalhe mostra que a promessa precisa ser protegida. Há sempre oposição, distração e ameaça ao que Deus estabelece. Ao pôr do sol, Abrão cai em profundo sono, e grande escuridão o envolve. Deus então revela algo impressionante. Ele anuncia que a descendência de Abrão seria peregrina em terra estranha, seria escravizada e afligida por 400 anos, mas que depois sairia com grandes riquezas. Deus também declara que julgaria a nação que os oprimiria. Aqui, Deus mostra que a promessa não se cumpriria rapidamente, nem sem sofrimento. O plano de Deus envolve tempo, processos e dor, mas também libertação e justiça. Deus afirma que Abrão morreria em paz, em boa velhice, e que a quarta geração voltaria àquela terra, pois a maldade dos amorreus ainda não havia chegado ao seu limite. Isso revela que Deus age com justiça também em relação às outras nações. O juízo não é arbitrário. Quando o sol se põe completamente, algo extraordinário acontece. Um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passam entre as partes dos animais. Abrão não passa. Apenas Deus
atravessa. Isso é profundamente significativo. Deus assume sozinho a responsabilidade pela aliança. Ele não depende da fidelidade de Abrão para cumprir suas promessas. A aliança é unilateral, baseada no caráter e na fidelidade de Deus. Naquele dia, o Senhor faz aliança com Abrão e define os limites da terra prometida. Desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, diversos povos são mencionados como habitantes daquela região. A promessa agora está claramente delimitada. Ao final deste capítulo, aprendemos que a fé bíblica não é ausência de dúvida, mas confiança apesar da dúvida. Deus não rejeita Abrão por questionar. Ele se aproxima, explica, promete e se compromete. Gênesis 15 nos mostra um Deus que entra na história humana, que assume riscos, que faz alianças e que cumpre o que promete, mesmo quando o ser humano é frágil. No próximo vídeo, veremos como Abrão e Sarai tentam antecipar a promessa de Deus, gerando consequências profundas, com o nascimento de Ismael e o surgimento de conflitos que ecoarão por gerações.